Bom dia, família MV. Como vocês estão? Estão felizes? Amém? Todos os dias é dia de uma alegria nova, porque nós andamos com o Senhor, amém? Eu quero orar um pouquinho mais. Gente, que louvor lindo, tá? Que vocês cantaram agora, que bonito. Lindo mesmo. Eu gosto muito de música, sabe? Eu me conecto muito através da música. Eu acho que quando a gente adora, tudo aquilo que está em nós, que não é do Senhor, sai. Então eu gosto muito, muito mesmo, de adorar o nosso Senhor. Então vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos debaixo, Deus, de tudo aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, que não seja nada por nós mesmos, mas que seja o Teu Espírito Santo em nós. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor as Tuas revelações. E se tem algo, Deus, que ainda precisa ser dito, que o Senhor coloque no meu espírito, Deus, e que eu não saia daqui sem falar nada que o Seu povo quer. Tudo aquilo que estiver no Teu coração, Deus, para cada um dos Seus filhos e filhas neste lugar, Deus, que nós venhamos, Deus, transmitir nessa manhã. Pai, eu Te louvo, porque o Senhor tem nos escolhido, o Senhor tem nos lançado, e o Senhor tem nos amado, Pai. E nós Te louvamos porque nós Te amamos, Deus. Nós Te amamos, Deus. E nós nessa manhã queremos dizer: Pai, és bem-vindo aqui, nós amamos a Tua presença, nós amamos o Teu mover, nós amamos, Deus, tudo aquilo que o Senhor vai fazer, e nós já agradecemos, Deus, ao Senhor por todo o derramar que o Senhor fará nesse lugar. Deus, muito obrigada, em nome de Jesus. Gente, hoje essa palavra, ela é uma palavra que mexeu muito comigo, né? Quem aqui já ouviu assim: vocês são o sal da terra? Quem já ouviu aí? Levanta a mão. E aí eu estava preparando a aula do terceiro módulo, né? Daqui a pouquinho eu vou lá dar aula para o terceiro módulo. E eu fiquei pensando, né? E Deus me perguntou assim: você sabe o que é o sal, Paula? E eu falei, Aí a gente pensa, né? O que é o sal? A gente usa para fazer comida, a gente usa para temperar as coisas. E, gente, Deus ficou o dia inteiro me perguntando sobre o sal. E eu falei: Senhor, eu vou entender, pode falar, eu vou entender. E ontem foi um dia muito engraçado lá em casa, né? Meu marido resolveu fazer uma tarde lá com as crianças. E tinha 5 crianças lá em casa. E Deus me perguntando sobre o sal, e eu querendo ter um momento com Deus. E aí uma criança corria para um lado, uma para o outro. E a gente fazia um negócio para elas, fazia outra. E aí na hora que eu sentei, eu falei: Deus, você viu que eu tentei hoje o dia inteiro entender sobre o sal. Ele falou: minha filha, eu vi que você tentou, senta, porque agora eu vou te falar. E sabe, Deus, Ele nos vê no meio das nossas correrias mesmo. E Ele falou comigo sobre sal, né? E na Bíblia, gente, nós temos algumas metáforas. E Deus tem usado algumas coisas naturais para falar para nós um padrão daquilo que Ele quer que a gente faça. E aí João 4 fala assim: Jesus nos dá a água que nos tira a sede. Aí em João, Jesus fala: olha, você está recebendo água de mim, vai, seja fonte que não cessa. Aí em Mateus 5,14, Jesus diz que você e eu somos a luz. Então primeiro lá em João ele fala que nós somos a fonte que vai estar ligada nele. Em Mateus 5, ele diz que nós somos a luz. Em 1 Coríntios 12, ele diz que nós somos um corpo. 1 Coríntios 6, ele diz que somos santuário. E em Mateus 5,13, ele diz que somos o sal. E é engraçado observar que cada uma dessas coisas que ele fala que nós somos aqui, tem muito mais na Bíblia, tá, gente? Cada coisa que está aqui, que ele falou sobre mim, sobre você, dá uma ministração. Né? Quando Jesus fala que nós somos santuário, a gente precisa entender o que é o santuário, para a gente pegar dentro desse contexto físico aquilo que é espiritual e começar a viver. Né? E aí eu vou falar sobre o sal, né? Gente, eu fui ler sobre o sal, olha que bacana, ó. Se não for contaminado, o sal ele não perde a propriedade física dele nunca.
Nunca. Se ele não for contaminado, ele pode durar aí o resto da nossa vida sendo sal, salgando, tendo as mesmas propriedades. Outra coisa que eu achei legal é que na época de Jesus ele era altamente caro. Ele era uma iguaria na época de Jesus. E ele é tão resistente que para a gente tornar ele em líquido, a gente precisa colocar ele a mais de 800 graus Celsius. E todas as culturas do mundo usam sal. Que bacana, né? Eu fui pesquisar isso e falei, nossa, que legal. Todas as culturas do mundo usam sal e Deus diz que a gente é o sal da terra. Deus não diz que nós somos sal na terra. Nós somos o sal daqui. Nós fomos chamados para fazer o quê? Distribuir o sabor de Cristo neste lugar. E ele fala que nós somos aqueles que ele levantou para trazer sabor na terra, mas nós somos o sal da terra. E aí a gente vai ler agora 2 Reis, é um texto bem curtinho, 2 Reis, quem está com a Bíblia aí pode abrir, do 19 ao 22, quem achou aí fala célula, como diz o pastorzão. Então a gente vai ouvir falar um pouquinho de sal aí na pessoa, né? De Eliseu. Gente, tem muito sal na Bíblia, tá? Ontem eu fui pesquisar as palavras na Bíblia que falam de sal. E tem muito sal na Bíblia. E lá no início, o sal ele não era algo que era citado para falar de vida, né? Deus, quando ele destrói Sodoma e Gomorra, ele fala que aquele lugar as pessoas receberiam enxofre e ficariam em lagares de sal. A mulher de Ló virou o quê? Uma estátua de sal, né? Só que eu achei muito bacana que o Espírito disse que ao longo do tempo Deus ressignificou isso até chegar em mim e em você. Quando ele diz que nós somos sal. Então olha que legal que vai falar aí, ó. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-la para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Então, olha o que Eliseu fez: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. E aí eu quero conversar com você sobre alguns pontos, algumas coisas que Deus falou no meu espírito. Eu quero compartilhar com você nessa manhã. O lugar pode ser lindo, mas se ele for contaminado com a ausência de Deus, ele será um lugar sem vida. A terra era boa, a terra que os homens falam para Eliseu, ela era bem localizada, ela era um lugar bonito, mas a terra lá era improdutiva, porque a água era contaminada. Eu e você podemos ter a aparência espiritual mais linda, mas se a nossa fonte não for pura, a gente vai ser improdutivo. Paulo, como assim? Se eu e você não estamos buscando na fonte certa, a gente está contaminado. E automaticamente, se nós temos a nossa vida contaminada com o pecado, nós seremos improdutivos. Porque o Senhor, a primeira coisa que o Senhor nos pede é para que a gente fale através do nosso testemunho. Mas se a gente é contaminado, a gente vai mostrar o quê? Se a gente é contaminado, o que a gente vai transparecer para o nosso irmão? Sabe, eu lembro muito da minha vida, quando eu não tinha Jesus, alguém chegou como Eliseu e foi lá na fonte da minha vida e foi sal para mim, sabe? Eu lembro de toda a minha vida maluca que eu tinha e alguém foi lá na fonte, porque alguém viu que a água que saía de mim, ela era contaminada, mas alguém investiu na minha vida. Alguém foi lá com uma porção de sal, alguém que é esse alguém que Jesus fala, olha, você é a luz do mundo, então você é o sal da terra. Alguém com essas características chegou e depositou sal, temperou a minha vida. E às vezes a gente tem uma espiritualidade muito bonita,
mas a gente não está temperando a vida de ninguém. Às vezes a gente conhece muito a palavra de Deus, mas a gente não está temperando a vida de ninguém com ela. E a fonte errada, ela contamina toda a terra, né? Aqui está falando, olha, a terra é bem localizada, mas a água aqui não é boa, e a terra é improdutível, Eliseu. E o pessoal está falando para Eliseu, não tem jeito de fazer nada aqui, a gente não consegue produzir nada, a gente não vai aguar nada, a gente não vai beber água, a gente não vai comer, a gente não vai fazer nada nesse lugar. E as fontes impuras, elas vão determinar a nossa condição. Porque eu posso parecer ser algo, mas no meu interior existe uma verdade de quem eu sou. A gente não entrega para o outro aquilo que a gente não tem. E a gente precisa entender a importância da gente beber no lugar certo, de estar no lugar onde a gente recebe porções de tempero para a nossa vida. Alguém temperou a sua vida, por isso que você está aqui nesse lugar. E por que eu falo que a fonte impura, ela determina a nossa condição? Porque eu não vou conseguir habitar em um lugar que é diferente daquilo que eu já faço. Eu não vou conseguir ser alguém que transmite um sabor que não está em mim. Sabe uma característica legal do sal? Ele quebra todo o amargo. Aí eu sou amarga, como que eu vou dar sabor para a vida da Cristina? Como que eu vou dar sabor para a vida da Meire? Sabe? Aí a gente precisa que uma pessoa que tem essa vivência de ser sal na terra, venha e faça com que eu tenha o sabor de Cristo, né? Outra coisa que eu quero falar com vocês, olha que legal, Eliseu fala assim, põe sal na tigela nova, purificarei a água e não haverá mais mortes e a terra não mais será improdutiva, diz o Senhor. Sal em tigela nova significa o novo de Deus. O sal na tigela nova significa que Deus está entregando uma porção nova. E Deus faz isso comigo, com você. Ele nos entrega porções novas, né? Deus, ele é a questão do odre, né? A gente não coloca vinho novo em odre velho. Deus não coloca sal que purifica em tigela velha. É a mesma coisa. Eu estava pensando isso ontem, falei, cara, é a mesma coisa, né? Gente, o sal, ele precisa gerar sede. Quando você entende que você é a pessoa que Deus elegeu, que Deus levantou para temperar a vida daquele irmão que é amargo, para temperar a vida daquele irmão que não conhece o Senhor, você precisa ser alguém que gera sede. Quando Jesus fala que você é sal, Ele está falando assim, olha meu irmão, gere sede. Meu filho, levante. E a sua vida, quando as pessoas olharem para você, elas precisam sentir sede. Sabe quando a gente come uma comida salgada, a gente começa a beber água, beber água, beber água? É a mesma coisa. Quando você e eu temos essa característica de ser aquele que dá sabor ao outro, você precisa gerar sede. Paula, como que eu gero sede? Você precisa ter a característica e a ousadia de falar para a pessoa, meu irmão, olha para mim. Olha para mim. Porque quem não conhece Jesus, ele não vai abrir a Bíblia e começar a ler, ele vai olhar para você. Ele não vai ficar assim, eu vou conhecer Jesus hoje e eu vou começar aqui a ler a Bíblia. Ele não vai entender nada. Então eu e você precisa gerar sede. Uma das características do sal é essa, ela gera sede. Você tem gerado sede de Deus na vida da outra pessoa? Sabe, as pessoas têm olhado para você e falado, nossa, eu quero viver isso aí que a Silvaninha está vivendo. Nossa, essa menina é diferente. Eu preciso ir lá nesse lugar que ela está indo, eu preciso ir nessa fonte. Sabe, nós estamos gerando sede nas pessoas que andam com a gente. Outra coisa, o sal, ele evita a decomposição. Lá no Velho Testamento, eles passavam sal no umbigo das crianças, né? Então, o sal, ele evita a decomposição, ele trazia cura. Quem anda com Deus não perece, porque nós somos salvos para uma eternidade. Então, como sal, nós temos essa característica de pegar quem está morto espiritualmente e trazer a vida. Nós temos essa característica de não olhar o nosso irmão em decomposição no pecado
e simplesmente não fazer nada. Se nós somos sal, nós vamos chegar até Ele e vamos falar assim: olha, vem aqui, porque eu sou sal e eu repreendo toda a decomposição que o pecado está fazendo sobre a sua vida. Então a gente precisa ter essa ousadia. Outra coisa, o sal dá sabor, como eu já disse. Em Jó está escrito assim, ó: acaso as pessoas gostam de comida sem sabor? Está na Bíblia, tá, gente? Somos, através de Deus, o tempero que atrai os outros. O sal retira o amargo. Gente, nós precisamos ser aqueles que é resposta, sabe? Quando Deus fala que nós somos sal, que nós somos luz, que nós somos santuário, que nós somos tanta coisa, geração eleita. A Bíblia está cheia de declaração de amor para nós, cheia de coisas naturais que Deus está fazendo uma metáfora para falar para você: vai agora, mergulha no profundo disso aí e seja isso que eu quero que você seja. A gente precisa ser as pessoas, muitas vezes a gente quer ter sal, mas a gente está sendo mais amargo do que qualquer outra coisa. Paula, quando que eu sou assim? Eu já fui, gente, uma pessoa muito amarga, muito mesmo. Lá em casa eu brinco hoje, né? Eu falo assim pro Lipe: eu tenho cara de brava, mas você que é o bravo, só que ele tem cara de bonzinho, né? Aqueles cachinhos, agora ele tá de cachinho. E eu falo assim: eu tenho cara de brava, mas aqui em casa o bravo é você, né? E eu já fui muito amarga. E quando eu fui entendendo que Deus me chamava para um lugar sobrenatural nele, eu fui entendendo e fui percebendo Deus tirar todo o meu amargo. E conforme o meu amargo foi saindo, os meus olhos foram se abrindo para a necessidade de falar de Deus. A gente, dentro de uma brutalidade, dentro de uma murmuração, dentro de uma reclamação, dentro de uma cultura amarga, a gente não vai ser sal para ninguém. E aí, às vezes, a gente está com todas as intenções do nosso coração errada, mas a gente está falando assim para o outro: ah, eu sou sal do mundo, eu sou sal da terra, eu sou isso, sabe? Mas lá dentro tá igual chocolate amargo, aquele que ninguém gosta de comer. Então a gente precisa nos colocar nesse lugar de temperar a vida do outro, sabe? Só que o tempero, ele vai sair de você. Deus não disse assim: vá lá e fale do meu amor para o outro, que eu vou derramar o tempero sobre a vida dele. Ele falou assim: vá lá, porque você é o sal. É você que tempera, ele convence. Então a gente precisa ter vida em Deus, para a gente viver algumas coisas que nós falamos, mas que a gente não entende muito, né? E uma outra coisa que eu queria falar com você é que eu não posso reter o que eu recebo de Deus. Ou serei o contrário da nascente que Deus purificou através de Eliseu. Olha só, eu não posso reter o que eu recebo de Deus. Ou serei o contrário da nascente que Deus purificou através de Eliseu. Deus, através de Eliseu, Deus falou para Eliseu: coloca sal numa tigela nova, eu vou fazer novo. E aí Eliseu vai na nascente e ele derrama o sal na nascente. A obra de Deus, ela começa de dentro para fora, ela começa onde tudo flui. Só que a gente vive um rolo, a gente acumula mover, a gente acumula palavra, a gente acumula testemunho, a gente acumula tanta coisa, idas e vindas aqui no templo, e a gente vai acumulando as porções que Deus nos entrega para que a gente tenha mais sal para entregar para o outro. E a gente acumula tanto que quando a gente percebe, a gente está igual a mulher de Ló, parada. A mulher de Ló, ela conhecia o Senhor, gente. Ela era da família de Ló. Ló falava do Senhor. Só que ela virou uma estátua. Ela virou uma estátua, ela foi paralisada. E não adianta, não é sobre eu e você virmos aqui todos os domingos, todas as terças, assistimos um milhão de lives, a gente faz um monte de coisa lá no YouTube, e a gente está acumulando. Se você acumula, se você está retendo o sal de Deus na sua vida, você vai virar estátua de sal. Se você está retendo aquilo que Deus está colocando sobre a sua vida, você vai virar estátua de sal. E aí Deus falou que quando a gente faz isso, a gente fica igual o Mar Morto. Quem é que lembra do Mar Morto? E quando Deus falou assim para mim: olha,
quando vocês retêm o sabor, aquilo que eu tenho entregado para vocês entregar para o outro, vocês estão ficando igual o Mar Morto, Paula. E aí eu fui pesquisar o Mar Morto. E, gente, olha que bacana. O Mar Morto, ele não permite mergulhos por causa da concentração de sal. Ninguém mergulha lá, porque tem sal demais. E aí a galera faz o quê? Ela só boia. Lá a galera boia automaticamente na água, porque a água é muito salgada. Então não adianta querer ser sal se as pessoas não puderem, através de você, mergulhar e encontrar o sabor de Deus. Não adianta você querer ser o sal que se encontra no raso, na superfície. No Mar Morto ninguém mergulha, fica todo mundo na superfície. Aí eu e você fica querendo fazer o quê? Ter sabor para dar para o outro, mas a gente tem aquele sabor raso da superfície, de alguém que não mergulha nas Escrituras, de alguém que não tem secreto, de alguém que não tem intimidade com o Senhor. Aqui eu não estou falando, gente, sobre um sal físico, eu estou falando sobre você ser a pessoa que mais tem sabor de Cristo na sua vida. E isso acontece se você tem secreto. Às vezes a gente quer ter sal só para dizer que a gente é sal da terra, mas a gente não quer ter sal para multiplicar isso na vida de ninguém. E aí onde que a gente é sal? A gente é sal lá no Mar Morto, na superficialidade. Então eu encontro sal só aqui, lá com ele não, porque ninguém consegue mergulhar e encontrar Deus quando olha para mim. Então você precisa se colocar nesse lugar de olhar e falar assim, peraí, eu sou o sal da terra e Jesus disse que eu sou isso. Mas as pessoas que não conhecem Jesus, elas podem olhar para mim e dentro de mim perceber quem é que faz isso na minha vida? Ou ela vai olhar para você e vai falar assim, nossa, só vai na igreja, a mulher de Ló, a estátua de sal, aquela que está na igreja, aquele que está na igreja e que não entra na adoração, aquele e aquela que está na igreja, mas que não sai daqui com uma atitude positiva lá fora, que recebe aqui, mas não transforma ali, que ouve aqui, mas não evangeliza lá. E muitas vezes a gente está vivendo nesse lugar, a gente está como estátuas de sal, sabendo quem nós somos, mas sem fazer nada. A mulher de Ló, ela não entendeu o lugar onde Deus estava levando ela. E às vezes nós estamos paralisadas com a bênção de Deus dentro da igreja, porque nós conhecemos, nós somos salvos, mas nós estamos virando estátua de sal. Por quê? Porque você não está entendendo e eu não estou entendendo onde Deus está querendo nos levar. E aí a gente fica preso, agarrado num negócio chamado religião, que parece que coloca a gente num lugar e a gente não sai desse lugar. Parece que a gente não consegue ir nem para um lado e nem para o outro. Então a gente precisa entender sobre isso, sabe? O nosso poder de temperar as vidas precisa ser o maior possível. Então eu preciso buscar isso na essência de Deus. Eu preciso buscar isso lá no meu secreto. Eu preciso mergulhar no profundo do Senhor, porque o sal que Ele me dá, Ele é um sal puro. Ele é um sal que purifica, Ele não é um sal contaminado. E esse é o nosso rolo. A gente precisa entender se nós estamos contaminados no nosso coração para a gente tentar dar sabor para a vida do outro. E a gente precisa ter também a sinceridade de olhar para dentro de nós e falar assim, Senhor, eu acho que eu estou contaminado. Purifica, sabe? Senhor, a minha fonte eu acho que ela está contaminada. Eu não estou sendo produtiva na sua casa. Eu não estou sendo produtiva na vida dos meus irmãos. Então, Senhor, a minha fonte, mostra se ela está contaminada. E aí procura alguém, meu irmão, sabe? Procura alguém que vai jogar sal na sua fonte. Procura alguém que vai jogar sal lá na sua nascente, para purificar tudo de novo e fazer você ser produtivo. Sabe, nós precisamos ter esse nível de entrega para o Senhor, de falar para o Senhor, Senhor, eu preciso que você olhe para a minha fonte aí, para a minha água, porque a terra onde eu estou não está brotando nada. Sabe, às vezes a gente anda muito com Deus, mas o lugar que a gente está não é transformado de jeito nenhum. E a gente acha que a culpa é do outro. Aqui a galera leva isso para Eliseu e tipo assim, aqui está bem localizado, o lugar é bonito, mas não dá nada.
sabe? Só que tinha uma pessoa de Deus ali, tinha um homem que conhecia o sobrenatural de Deus. Esse foi o primeiro milagre de Eliseu. Elias tinha acabado de subir. Essa foi a primeira coisa que Eliseu fez depois de pegar a capa lá de Elias, sabe? E a primeira coisa que ele faz é transformar a vida de uma cidade. A primeira coisa que Eliseu fez foi transformar a vida daquela cidade que era bem localizada, que era legal, que era até bonita, mas que era seca, que a água era contaminada. Então, o que Eliseu faz? Eliseu vai lá e coloca sal. E o que Deus diz que você é? Sal. Então, meu irmão, quando você sai daqui, você precisa ir para as terras que são improdutivas e jogar sal na fonte de vida dessas pessoas para que tudo novo aconteça. Só que a gente olha para alguns lugares e a gente condena. A gente às vezes não quer ser Eliseu. A gente quer ser essa galera que foi conversar com ele. E aí a gente olha e fala assim: nossa, pastor Vitor, naquele lugar lá, naquela casa, dá nada não. Dá nada não. Ali a gente até tentou, mas não deu muito certo. A pessoa não ouviu, ali ninguém quer nada com Deus. E a gente faz isso. Isso não é eu e você que falamos, tá, meu irmão? Isso quem tem que falar é Deus. Isso quem fala é Deus. É Deus que fala: Paula, vai. Paula, agora aguarda. Paula, agora só intercede. Paula, agora vai lá e faz isso. Paula, agora você não vai fazer nada. É Deus que fala, não é eu e você. Sabe? Quem que a gente quer ser? Se nós somos filhos, nós contamos com o sobrenatural de Deus, amém? Então, se nós somos filhos, nós vivemos o sobrenatural de Deus. E se nós temos sobrenatural de Deus, nós temos sal. Para ir lá na fonte da vida daquela pessoa que você acha que não dá em nada e falar assim: olha, eu vim trazer sabor para você, eu vim purificar através da pessoa de Cristo a sua vida. Então a gente precisa entender que o sal não é para reter, não é para a gente guardar para uma vida. O sal é para a gente purificar fontes. Quantas fontes contaminadas vocês conhecem? Eu conheço um monte. Eu conheço um monte. Sabe? E o que a gente tem feito? A gente é igual a mulher de Ló? Ou a gente é igual a Eliseu? Eliseu teve uma palavra. Deus falou para ele: pega uma tigela nova, vai e coloca sal, vai lá e joga lá na nascente. E uma cidade ganhou vida. Uma cidade. Nós precisamos querer ser essa tigela nova. Esse prato, tem umas bíblias que falam prato novo. A gente precisa querer ser o prato novo. Sabe, o que a gente coloca no prato? Alimento. A gente entrega alimento para os outros sem sabor? Não. O que você tem entregado? O que você tem entregado, né? E uma coisa que Deus falou comigo, né? Deuteronômio 29 e 23, ele vai falar sobre Sodoma e Gomorra, né? Que foi devastada pelo enxofre e pelo sal. E a Bíblia diz que nada cresceu lá. Nada cresceu. Aqui a gente está num contexto antigo da Bíblia que fala que o enxofre e o sal fez com que Sodoma e Gomorra fosse destruída. E a Bíblia diz que nunca mais cresceu nada lá. E aí, quando vem Eliseu, nós estamos falando de uma terra que foi purificada pelo sal. Só que aí vem Mateus 5 e Jesus fala que nós somos o sal, apontando para mim e para você um propósito. E aí o que ele quis dizer? Deus falou no meu espírito que ele ressignificou aquilo que o sal veio fazendo na Bíblia, para que eu e você entendêssemos que através dele tem propósito. Entendêssemos que através dele tem propósito. Então, o que Jesus está falando quando ele fala assim: olha, o Ariane, o Josi, o Meire, vocês são sal. Ele está dizendo assim: vocês têm que fazer como Eliseu. Purificar a fonte. Sabe? Porque o sal que começou lá na Bíblia, destruindo tudo, ele chega no tempo da graça, dizendo que eu e você precisamos temperar as pessoas. Ele chega no tempo da graça dizendo que eu e você precisamos ir lá e purificar as fontes. Purificar a fonte daquelas pessoas que estão bebendo em lugar errado.
a gente precisa entender primeiro, nós estamos bebendo na fonte certa? Porque se nós não estamos, nós vamos procurar alguém que traz sal para a nossa vida para nos purificar. E depois que nós estamos purificados, que nós entendemos que o sal em nós, vindo no tempo da graça, gera propósito, nós precisamos fazer o quê? Agora eu pego de mim, porque o Senhor me deu, e eu entrego para o outro. O nosso lance é que a gente não quer entregar nada. O nosso rolo todo é que a gente não quer entregar nada. A gente não quer entregar nada para ninguém. A gente tem um vício, uma característica de acumuladores. E a gente fica, isso que Deus falou foi tão para mim. Tá, pega para você, meu irmão. Deu certo, fez mover dentro de você, leva para fora. Só que a gente quer reter. E quando eu e você começa a reter, a gente retém o mover. E a cidade vai continuar assolada, improdutiva, sem presença de Deus. Uma pessoa, gente, que nós às vezes vamos investir nela, ela pode ser a responsável por uma mudança de um bairro inteiro, de uma cidade inteira. A gente sempre fala que a gente queria ganhar Muriaé para Jesus. Será que a gente queria? Que fonte que eu e você tem ido? Quais as fontes que a gente purificou através do Espírito de Deus, dando sabor, trazendo para a pessoa uma nova perspectiva de vida? Sabe, quais as fontes que você foi, que você ministrou, que você purificou as águas, que você falou assim, ei, você está bebendo no lugar errado, vem aqui e bebe nessa fonte, porque essa fonte aqui foi purificada por Jesus. E se você beber dela, você não vai ter sede mais, porque a palavra ela fala que quem bebe da água de Jesus não vai ter sede. E às vezes a gente está querendo entregar a nossa água contaminada para o outro. E está querendo que ele viva plenamente. Muitas vezes, eu discipulava algumas pessoas difíceis e eu falava assim, Deus, eu já dei tudo. O que eu vou fazer mais com essa pessoa? Eu já fiz tudo o que eu podia. E aí teve um dia que Deus falou comigo que ao cuidar delas, primeiro Ele me tratava. Ele me purificava dos meus medos, das minhas ansiedades, dos meus achismos. Sabe? Então a gente precisa ter essa incumbência aqui de Eliseu, porque Jesus disse que você é o sal da terra. Não foi ninguém que disse, não é eu que estou falando. Jesus disse. Eliseu já entendia. E Jesus disse. Então o que você precisa fazer, meu irmão? Você precisa procurar fontes impuras para jogar o seu sal. Você precisa procurar as fontes contaminadas e jogar o seu sal. Paula, como que eu faço isso enquanto anda, meu irmão? A gente tem mania de querer um tempo certo também para todas as coisas. Agora é tempo de orar, agora é tempo de curar, agora é tempo de fazer isso, agora é tempo de fazer aquilo. Não, é enquanto eu ando que eu vou jogando sal na vida das pessoas. Quem é você no seu trabalho? Você é aquela pessoa que você chega e todo mundo fala assim, nossa, chegou a Paulinha. Chegou a Paula, minha xará aqui. Sabe, você é aquele que quando você chega as pessoas falam assim, poxa, o ambiente até mudou agora que a Cris chegou aqui. Você é essa pessoa? Porque se você não for, você precisa buscar da presença de Deus para você ser sal nesse lugar. É enquanto a gente anda, meu irmão. Nós demonstramos uma vida temperada pelo amor de Deus enquanto nós andamos. É enquanto às vezes alguém vai e encosta no teu carro lá no centro, igual ontem fizeram com o meu. É quando às vezes a gente está falando banana e a pessoa está entendendo mandioca. Às vezes a gente tem boas intenções, a gente está falando uma coisa que a pessoa está entendendo totalmente diferente outra coisa. E eu sou sal enquanto eu tento ensinar o meu irmão, ou enquanto Deus vai lá e fala para ele, olha, o que você está pensando é errado. Sabe, nós precisamos entender que quem nos tempera é Jesus, e Ele não tira e põe o sal. Espera aí que agora a Paula vai para a igreja, aí Jesus dá sal. A Paula saiu da igreja, aí tira o sal. Não é isso, ou você é temperado ou você não é. Ou tem tempero dentro de nós ou não tem, porque ninguém consegue viver a aparência de um sabor.
Eu não posso pegar e falar assim, nossa, tô com gosto de chocolate na minha boca agora, se eu não estiver mastigando ele. Você pode fingir uma espiritualidade, mas você não consegue fingir um tempero que vem do céu. A gente pode levantar as nossas mãozinhas, a gente pode adorar o Senhor e sair daqui do mesmo jeito que a gente entrou, nada mudou, nada aconteceu, tá tudo igual. Mas quando eu e você somos temperados, quando a gente entendeu o propósito de ser sal, meu irmão, enquanto a gente anda, o tempero vai passando. Enquanto a gente anda, enquanto a gente passa lá no caixa do mercado, o nosso tempero fica. Enquanto a gente dirige, o tempero fica. Quando a gente dá uma carona para alguém, o tempero fica. Quando eu venho aqui para a igreja, fica, sabe? Então a gente pode fingir qualquer coisa, menos sabor. E aí a gente precisa responder para o Senhor, Deus, estou precisando de tempero. Ou Deus, a fonte está contaminada. A fonte está sujinha. A fonte não está legal. Sabe, não tem problema reconhecer isso também, sabe? Só que a gente precisa viver, meus irmãos, debaixo de uma verdade de Deus. Ele disse o que você é, só que ser isso depende de você. Jesus disse que nós somos uma geração eleita. Isso enche o meu coração, mas às vezes não enche o de alguém que ouve isso. Jesus, ele fala que nós somos o sal. E eu entendo, cara, eu preciso ser aquela que tempera a vida do outro. Mas entre eu saber e eu fazer, existe uma distância enorme. Então, a gente precisa ressignificar também. Deus ressignificou o sal que antes juntava com enxofre para matar uma cidade inteira e que nunca mais nasceu nada nesse lugar. Deus traz na pessoa de Eliseu e começa a falar que o sal, ele purifica. E aí Jesus vem. E aí ele fala do sal do propósito. É o sal que você tem e que faz o quê? Te lança para fora. Ninguém dá comida xoxa para os outros. A minha mãe fala que é comida xoxa quando não tem sal. Ninguém dá comida xoxa para os outros. Quem é que gosta da comida do hospital? Ninguém. Porque a gente fica assim, nossa, não tem tempero. Não tem sal. E aí a galera olha para você, ela está falando o quê? Nossa, o pastor Vitor, ele é muito sem sal. Quem aqui já falou que alguém é sem sal? Eu já falei. Eu falo, nossa, essa pessoa é sem sal, né? A gente faz assim, né? Tipo assim, que é aquela pessoa que não vai nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro, que, né, que a gente fala que não fede, não cheira. Quantas vezes a gente já julgou as pessoas assim? Mas olha que bacana. Será que a pessoa que olha para a gente fala assim, nossa, essa pessoa, ela tem Jesus? Tem algo nela aí que é diferente. Ou você é aquela pessoa que vem na igreja e quando chega nas reuniões de família, a pessoa fala assim, nossa, sem sal você, né? Será que as pessoas estão olhando para nós? Estão achando que a gente tem o tempero de Deus? As pessoas estão falando assim, ai, nossa, essa pessoa é sem sal, ela até vai na igreja, mas ela é sem sal. Então, meus irmãos, hoje é tempo de ressignificar. Jesus, ele, quando diz que você é sal, ele diz que você é alguém que ele envia para temperar uma fonte contaminada. Só que se você fugir da fonte contaminada, meu irmão, você vai virar a mulher de Ló. Você vai ser alguém que conhece Deus, que conhece o mover, que vem na igreja, que faz e acontece, mas que está paralisada no propósito que Deus mandou. Sabe? Deus, ele, às vezes a gente confunde muito a obra de Deus. A gente acha que servir a Deus é estar aqui igual os meninos, igual a gente também canta aqui à noite. A gente acha que servir a Deus é estar aqui, é arrumar ali, é estar lá na mesa, é fazer qualquer coisa aqui dentro da igreja. Não, meu irmão. Andar com Deus, servir a Deus, é você cumprir aquilo e primeiro entender aquilo que Ele diz que você é e depois cumprir aquilo que está no profundo daquilo que Ele diz que você é. Então, eu saber que sou sal é top, mas se eu não fizer nada com isso, eu estou no mesmo lugar. Ah, Paulo, eu sou sal. Se você não faz nada com isso, você está no mesmo lugar, paralisado, parado. As fontes continuam
jorrando águas contaminadas, e aí você senta, e aí você fala assim, poxa vida, Muriaé está muito assim, Muriaé está muito desse jeito, está tão violento, Paula, nossa cidade. As fontes contaminadas, elas jorram. Aqui, por que a cidade não tinha vida? A cidade aqui não tinha vida porque a nascente contaminada jogava água contaminada no rio inteiro. E o rio passava por toda a cidade. E aí eles falam assim, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra toda é improdutiva. Por que a nossa cidade está desse jeito? Porque eu e você não entende o que é o ser sal e ir nessas fontes fazer o quê? Derramar a presença de Deus, purificar o lugar. Só que tem lugares aqui em Muriaé que eu e você nem quer ir. Tem lugares que a gente fala assim, não vou lá não, Meire, porque lá é tão perigoso depois de tal hora, lá é assim, lá é assado. E a gente começa a selecionar as fontes. Só que se tiver uma fonte impura, ela ainda vai derramar água impura no rio. E nós vamos ver problemas dessa fonte contaminada. Então, se cada um de nós aqui, dentro do nosso ambiente, dentro do nosso espaço, entender o propósito do sal, a gente vai viver num lugar muito melhor. O lugar que nós vivemos, ele não é um lugar, como é que eu posso dizer para vocês? Ele não é menor do que aquilo que a gente deixa de fazer. Sabe? Quando a gente olha para a nossa cidade, a gente não tem que olhar assim, meu Deus, o prefeito não faz nada, o fulano não faz nada, aquele vereador não faz nada, você e eu não estamos fazendo nada. Porque as coisas sociais que acontecem, o que a prefeitura vai fazer é só sobre dar ou não dar algo. Agora, a prefeitura ela não tem o que eu e você tem para dar. A prefeitura ela não tem sal do Espírito para derramar na vida de ninguém. Eu e você temos. Então a gente não pode terceirizar a responsabilidade. Senão a gente é igual essa galera aqui que chega para Eliseu e fica assim, a terra é legal, a Muriaé é muito legal, viu, Lins? É bem localizada, Lins. Tem umas BRs aqui, sabe? Mas é violenta demais. Mas é uma cidade muito ruim, porque aqui parece que está tudo contaminado. Às vezes a gente é só essa pessoa da fonte amarga, que só reclama. A gente precisa olhar e falar assim, Espírito de Deus, me mostra, me dá uma fonte que eu vou olhar e que junto com o Senhor eu vou obedecer, vou levar sal e aí a gente vai purificar. Se cada um purifica um lugar, daqui a pouco a gente vive num lugar melhor. A gente precisa parar de terceirizar o purificar das fontes. Porque isso é espiritual, isso não é físico. Eu não melhoro a vida de ninguém se eu só der dinheiro. Quantas pessoas aí que vocês estão vendo que estão recebendo um auxílio aí do governo, essas pessoas voltaram para Jesus? Não, elas estão comendo, elas estão bebendo, elas estão vestindo. Porque o alimento, o sabor, aquilo que é espiritual, o governo não vai dar, meus irmãos, é seu. É responsabilidade minha e sua. Sabe, às vezes a gente quer lidar com as pessoas dentro desse lugar. Nossa, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Deus está mandando você dar primeiro o sal. Deus está mandando você dar primeiro a palavra. Deus está mandando você ir entregar sabor para aquela pessoa, para que então ela compreenda o mover de Deus sobre ela e ela mude a direção. Sabe, então a gente precisa se organizar quanto isso, sabe? Aqui fala assim, Deus na palavra ressignificou o sal e Ele fez isso para que eu e você, através dele, encontre nascentes. Que eu e você saia daqui da igreja e que a gente ore com ousadia e fale, Senhor, me apresenta uma nascente contaminada. Senhor, me leva nesse lugar de ser o sal que derrama na nascente para purificar toda uma história. É toda uma história, sabe? Nós temos isso. Deus disse que você tem isso, meu irmão. Deus disse que você é o sal.
Ele diz que é você que tempera. Então, em nome de Jesus, que toda a amargura do nosso coração, que toda a amargura que às vezes nós temos ao olhar para o outro, porque às vezes a fonte contaminada é um lugar que eu e você não quer nem passar perto, só que você já foi contaminado. Eu já fui. E quando alguém cuidou de mim, eu tive as minhas fontes curadas, purificadas. Sabe, e nós vamos viver esse processo, e esse processo é lindo. Só que ele exige de nós. E a gente não quer fazer nada que exige de nós. A gente não quer fazer nada que tire a gente do nosso conforto. Mas se a nossa cidade está como está, e nós todos estamos vendo, sabe, esse rapaz aí que foi, que saiu aí o Gessé até falou na pregação que saiu aí no Silva Alves, esses lugares. Eu estive um dia sentada à mesa com ele. Ele foi suspeito aí desses assassinatos. E ele já foi alguém que já tinha sido preso, conheceu a palavra de Deus. Ele ministrou muito na casa de Deus. Fazia quase 2 anos e meio que ele estava fora da presença de Deus. Teve um dia que eu sentei à mesa com ele, eu e o Lipe. Sabe? E a gente tentou ser sal. Paulo, ele não ouviu, mas nós entregamos o sal para ele. Paulo, ele não ouviu, né? Eu não sei. Às vezes o sal que a gente entrega na fonte, ele vai demorar a escorrer no rio. Eu não sei. Eu sei que nós plantamos. Eu sei que nós podemos olhar para ele e falar assim, olha, aquele que te resgatou uma vez é aquele que está te esperando. Você só precisa voltar para a casa do Pai. E é uma fonte, gente, que a galera não ia querer ficar sentada, conversando. Sabe, a gente sentou. E a gente falou, e a gente orou com ele. Ele nos procurou várias vezes para falar das coisas que estavam no coração dele. E de repente ele sumiu, e quando ele sumiu, ele foi beber de outra fonte. E a gente precisa escolher a fonte que a gente está bebendo. A gente precisa escolher. Mas, meu irmão, a gente não escolhe pessoas para entregar o amor de Deus. A gente entrega para todos. Se lá na frente esse sal vai purificar a fonte inteira, isso é com o Senhor. Mas ele diz que a gente precisa ir. Que as pessoas precisam olhar para nós. Eu não sei o que esse menino, por exemplo, está pensando dentro da cadeia agora. Mas eu sei que quando ele olhar para mim e para o Lipe, ele vai falar assim, poxa, um dia entregaram uma porção de sal para mim. Um dia falaram para mim que eu precisava retornar. Um dia falaram para mim do amor, me relembraram do amor. Mas ele tomou a decisão dele. Mas eu não retive. Eu não retive. Eu não deixei de entregar o sal sobre a fonte. Então, meus irmãos, que vocês meditem sobre isso. Que vocês meditem sobre ser sal. Que vocês meditem sobre o sabor que está saindo de vocês. Eu tenho meditado muito sobre isso. Que sabor que está saindo de mim. Então, em nome de Jesus, que nessa manhã você possa, em nome de Jesus, falar com o Senhor. Senhor, a minha fonte não está legal. E procure alguém que vai ajudar você a purificar a sua fonte. Mas se você é uma pessoa que tem recebido de Deus e a sua fonte ela está purificada, meu irmão, para de reter. Ninguém aqui quer andar com o Senhor para virar a estátua de sal. Ninguém aqui quer ficar andando com o Senhor para olhar para trás, sendo que Deus está fazendo um mover novo na frente. Então, em nome de Jesus, que vocês se posicionem nesse lugar. A gente vai orar agora e a gente vai falar com o Senhor, para que o Senhor venha e incomode o nosso coração. Tem 3 personagens nessa história. Tem Eliseu, tem a mulher de Ló e tem você. E tem você. Nós escolhemos quem nós queremos ser. O ideal é que a gente seja nós. O ideal é que a Paula seja a Paula, com o novo que Deus está fazendo. Que a Paula seja a Paula com o novo que Deus está derramando. Com a porção de sal que Deus entregou para Paula. E cada um de vocês, que vocês também andem dentro dessa perspectiva. Tem fontes aí fora. E, meu irmão,
Não é o governo que vai salgá-la. Não é o governo que vai purificar. É você. Então coloque a mão no seu coração e fale: sou eu. Sou eu. Não é ninguém. Sou eu. Sabe? Então, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos ao Senhor nessa manhã que o Senhor venha, Deus, falar no espírito de cada um dos teus filhos e das suas filhas. E Deus, ressignifica tudo que precisar, Deus, para que a gente compreenda o que é ser o sal da terra. Pai, em nome de Jesus, nos mostra fontes que precisam, Deus, ser purificadas. Senhor, me envia para esse lugar, Deus, de purificar pessoas, de purificar lugares. Me envia, Deus, para esse lugar de gerar sabor em vidas amargas, em fontes contaminadas. Senhor, em nome de Jesus, nos envia, Deus. Nos envia, Pai, para os lugares onde ninguém quer entrar. Nos envia, Deus, para os lugares onde a fonte é tão contaminada que tem gerado morte. Nos envia, Deus. Pai, em nome de Jesus, tira de nós toda apatia. Tira de nós, Deus, tudo aquilo que a gente tem acumulado. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser, Deus, uma fonte onde as pessoas possam mergulhar e te encontrar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor nessa manhã, dar, Deus, a nós o sabor do Espírito. Para que, Deus, para que enquanto a gente ande, o Senhor venha temperar os ambientes, temperar os lugares, Deus, purificar as fontes, Pai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa manhã, que o Senhor venha sobre nós e que o Senhor nos faça ver como Eliseu, que purificou uma cidade, Deus, através de algo que Deus mandou ele fazer. Dá também a mim, aos meus irmãos, Deus, esses olhos espirituais, para que a gente logo obedeça aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, Deus, toda a falta de ousadia, toda a apatia, toda a falta de coragem, Deus. Nós repreendemos nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, que ao nos encontrar com uma fonte contaminada, que eu não seja a pessoa amarga que conhece Jesus, mas que eu seja a portadora do sabor do Espírito, Deus, e que não seja diferente disso. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece os corações, e se tem, Pai, algum coração amargo, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor agora. Senhor, em nome de Jesus, que quando olharem para mim, não seja visto, Deus, uma pessoa sem sal. Que seja visto alguém que tempera os ambientes através da vida, da intimidade do Espírito. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa manhã. Nós recebemos, Deus, no nosso espírito tudo aquilo que o Senhor falou. E, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos ensinar que ser sal da terra é um propósito seu, é um propósito do seu coração para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, amém. É isso, meus irmãos. Continue falando com o Senhor. Continue falando sobre ter esse sabor. E se você não tem, procure alguém que tem. Fala, eu preciso receber isso. E que você, com muita liberdade, que você transforme a sua fonte. Deixe que alguém venha e purifique ela. Assim, você vai ser aquele que vai purificar a muitos. Amém? Amém.